Há algumas pessoas que dizem assim: eu quero ter Jesus, mas não quero ter a igreja. Jesus sim e igreja não. Nós vimos nesse estudo que a igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. É parte do seu corpo aqui na terra e ocupa um papel fundamental na manutenção e na pregação do Evangelho em todo o nosso mundo. Portanto, não se pode dizer que a igreja não é mais relevante nem necessária aos nossos dias. Jesus, ele é o fundador e restaurador da igreja. Obviamente, a igreja não é perfeita, porque a igreja é formada de pessoas que não são perfeitas, mas a igreja é o local onde pecadores se reúnem debaixo da graça do Senhor Jesus para buscar transformação, para buscar inspiração e para buscar salvação. Assim, todos nós somos chamados e convidados para levarmos o Evangelho àqueles que não conhecem. O mundo no qual vivemos não é um mundo tão simples e fácil assim. Há muitas tentações e distrações que podem facilmente nos tirar do caminho que Deus tem. Assim, a igreja ela acaba congregando pessoas diferentes que exercem os seus dons e umas podem pastorear as outras. A igreja na minha vida é fundamental. Eu frequento a igreja desde a minha primeira infância e vejo os momentos dos quais eu vivi e passei, sejam eles bons ou ruins, felizes ou tristes, mas sempre tive a presença da minha comunidade de fé, dos meus irmãos que choravam comigo ou que se alegravam comigo, que comemoravam comigo ou que lamentavam ao meu lado. Portanto, a nossa trajetória cristã, ela é cheia de altos e baixos, mas a igreja, ela se torna fundamental para que você mantenha-se vivo, para que a sua espiritualidade não esmoreça. Uma chama pequena fora da grande fogueira, em pouco tempo se apaga. Este é o papel da igreja, manter a tocha do Evangelho, da salvação, do amor, vivas em tua vida. Agora, Paulo deixou uma advertência muito interessante quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Isso significa que eu passo a ser mãos e pés de Cristo a este mundo, quando eu cuido dos pequeninos, quando eu cuido daqueles que necessitam, quando eu cuido daqueles que sofrem, quando eu estou interessado no meu próximo, eu me torno parte de Cristo a esta pessoa. Muitas pessoas não lerão a Bíblia, mas elas lerão a minha vida e através da minha vida poderão compreender e entender o Deus que eu amo e o Deus que eu sirvo. Se a igreja é o corpo de Cristo na terra, obviamente, Deus nos dá um privilégio de sermos parte daquilo que Ele é aqui neste mundo. Mas também existe uma advertência da qual precisamos nos atentar. Está no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 28 e 29. Aqui há uma advertência. Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja, a igreja aqui tem um preço enorme, pago pelo sangue de Cristo. Eu e você não teríamos condições de comprar a igreja, mas Cristo teve, porque Ele morreu pela salvação daqueles que pertencem à igreja. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e por isso Ele oferece à igreja a possibilidade de salvação. Igreja é o povo de Deus. Igrejas são aqueles que são chamados de diferentes lugares, regiões, contextos, culturas, educações, para fazerem parte de um mesmo povo, que aguarda a breve volta do Senhor Jesus. O que a Bíblia está dizendo é: cuida de você mesmo e cuida do rebanho. Deus constituiu vocês como bispos para pastorearem a igreja do Senhor. Obviamente, aqui está falando do trabalho do pastor, que é aquele que tem uma responsabilidade de coordenação do trabalho espiritual, mas o pastor não é aquele que faz todo o trabalho da igreja, ele pastoreia a igreja, porque existe um conceito na Bíblia chamado sacerdócio de todos os crentes, que está lá em 1 Pedro.
todos fomos chamados para exercer os nossos dons. E assim, quando todos exercem os seus dons, cuidados e pastoreados, estarão cuidando bem da igreja do Senhor que foi comprada com o sangue de Cristo. Mas ele diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Em outras palavras, se vemos a igreja como corpo de Cristo na terra, a igreja como um meio do qual Deus escolhe para manter os seus filhos salvos, para mantê-los vivos na fé, obviamente, o inimigo das almas, o diabo, o tentador, olha para a igreja e quer destruir a igreja. Ele quer acabar a igreja. Ele não quer o sucesso da igreja. E ele envia os seus mensageiros, esses lobos vorazes que entram no meio do rebanho, parecendo-se ovelha e que no final não são ovelhas. O que nós temos que fazer? Cuidar. Cuidar, porque o diabo não está brincando. Ele está em serviço, ativo, e usa das suas estratégias mais aguçadas para desvirtuar a igreja, para tirar a igreja do propósito do qual Jesus a estabeleceu na terra. A igreja é aquela que crê na volta de Jesus, é aquela que prepara um povo para a volta do Senhor Jesus, é aquela que testemunha a todas as pessoas, é aquela que se organiza para a missão, é aquela que cumpre o mandato de Cristo, ir a todo mundo e anunciar o Evangelho para que mais pessoas sejam batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a você? Deus está te convidando nesse momento a fazer parte da sua igreja, a fazer parte do seu povo, a unir-se nessa comunidade de fé como um só povo, uma só doutrina, uma só fé e assim pregarmos para o mundo inteiro que Jesus em breve vai voltar. Meu convite para você é esse. Procure a igreja mais perto da sua casa. O seu instrutor, seu professor, sua professora, sua instrutora pode lhe dizer aonde é a igreja mais próxima de você. Se você já conhece a igreja, meu convite é una-se a essa igreja. Passe pela experiência do batismo, viva essa nova experiência de fé, porque Deus te ama, se importa com você e quer, mais do que qualquer coisa, te dar a salvação. Vamos juntos orar? Senhor Deus querido, obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinos. Queremos, mais uma vez, entregar nossa vida nas Tuas mãos. Nós, como parte do Teu povo, parte do corpo de Cristo na terra, como parte da igreja, nós nos consagramos a Ti para que Tua vontade se faça em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos então mais um estudo da nossa série Jesus, Restaurador da Vida. Esse foi o nosso estudo número 12 e agora vamos para o 13, que vai falar sobre Jesus e o crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo.